Olá, eu sou Ana Souza, sou neurocientista, consultora em neurociência organizacional e professora da FDC. A gente já está vivendo esse momento, da pandemia e da quarentena no Brasil há mais ou menos um mês. E a essa altura, o que não faltam são dicas e sugestões para orientar a gente a como se manter mais saudável e produtivo durante esse período. Mas será que está todo mundo conseguindo colocar em prática essas dicas e sugestões? Talvez se você não esteja tão satisfeito ainda com a sua nova rotina, não seja só você. A verdade é que mudar sempre é muito difícil, principalmente num contexto de ameaça. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês um pouquinho hoje nesse vídeo. O cenário que a gente vive hoje traz uma série de elementos estressores. Existe uma ameaça à sua saúde, uma ameaça de vida. Existe a imprevisibilidade em relação ao futuro, o que vai acontecer a partir de agora, como que vai ficar a sociedade, que traz uma série de incertezas a partir de aspectos, por exemplo, financeiros ou do seu desenvolvimento profissional, educacional. O que será que acontece a partir de agora com essas limitações que a gente está vivendo? Existe também essa sensação de limitação, de censura, a gente não pode mais fazer as coisas como costumava fazer, Muitas pessoas se mantêm em casa porque é a recomendação e é necessário nesse momento esse movimento. E isso traz também um isolamento social. Esse isolamento ele pode ser real, se você está sozinho, ou ele pode ser percebido, ainda que você conviva com outras pessoas dentro da mesma casa, você se sente muito sozinho, vivendo uma coisa de uma maneira muito diferente. Todos esses fatores ativam no nosso cérebro um sistema de defesa, que é o sistema defensivo, é um sistema emocional, motivacional. E esse sistema, ele traz uma série de respostas que são necessárias para a gente lidar com esse estresse. O que acontece é que nesse contexto de estresse e sob essa reação emocional, ainda que a gente saiba o que poderia fazer, o que a gente deveria fazer para ter mais saúde, para ter uma melhor performance, produtividade, no contexto da quarentena, em meio à pandemia, parece que é mais difícil fazer, não é mesmo? Saber não é suficiente. Isso acontece porque essa resposta que é emocional, ela é também inconsciente, automática, e a gente não consegue ter muito controle sobre ela. Essa resposta, quanto mais forte ela se torna, ou seja, quanto mais medo, mais ansiedade, mais estresse você tem, mais difícil é usar a parte racional do seu cérebro para tomar melhores decisões. Então as decisões elas ficam naturalmente comprometidas, Pensar como vai ser o futuro já é naturalmente mais desafiador, e então a gente vai se deixando levar pelo cenário atual. Por isso que é muito importante nesse contexto encontrar formas de diminuir essa resposta ao estresse para que a gente volte a ter, de fato, uma resposta mais eficiente da sua consciência, que você possa, então, colocar em prática uma série de medidas e atitudes que serão benéficas a curto, médio e longo prazo para a gente ultrapassar toda essa situação. Algumas das orientações que a gente pode trazer nesse sentido é entender quais são os elementos que potencializam essa insegurança, esse estresse na nossa cabeça. Conforme a gente tenta projetar um futuro que não existe, isso gera muita ansiedade. Então é importante a gente buscar, por exemplo, uma perspectiva positiva. Existe um projeto seu que está na gaveta, que você sempre tentou colocar em prática e não podia? Será que esse é o momento de colocar em prática? Ainda que pareça estranho e que mudar seja muito difícil, quando a nossa rotina é muito mexida, ou seja, parece que alguém vem e vira a toalha com a nossa vida, é mais fácil criar novas rotinas. Então, mudar pode ser um pouco difícil, mas os elementos que você costumava ter na sua rotina e que mantinham certos hábitos, eles saem do lugar. E quando eles saem do lugar, essas pistas de ambiente, de rotina, elas abrem espaço para novos processos se formarem. Então, se do ponto de vista emocional existe um desafio, existe uma oportunidade também de criar novas práticas nesse novo ambiente que você está lidando. Então, por exemplo, já que você vai ficar em casa, talvez seja uma oportunidade de começar a fazer a sua própria comida e, ao fazer a sua própria comida, ter escolhas mais saudáveis.
Então você pode aproveitar para adquirir o hábito de se alimentar melhor. Já que você também vai ficar com um tempo agora relativizado, talvez seja importante começar a criar algum tipo de rotina, de ritual que a gente fala, né? Matinal ou noturno. Por que isso é interessante? Porque um outro elemento que é muito importante tem a ver com a necessidade de segurança que todos temos. A sensação de segurança, ela passa também por entender que algumas coisas estão sob nosso controle. Nesse momento, é muito importante a gente conseguir separar, distinguir aquilo que está sob nosso controle e o que não está sob nosso controle. Não está sob nosso controle as pessoas que vão ou não seguir uma orientação de saúde, por exemplo. Mas está sob nosso controle o que a gente faz com a nossa segurança e saúde. Então, que você possa seguir dentro do que é a sua possibilidade hoje, as melhores normas para manter a sua saúde e a de todos ao seu redor. Isso está sob seu controle. Outra coisa que está sob seu controle é criar alguma rotina. Uma rotina onde você tem hora para acordar, hora para tomar o seu café ou para almoçar, para fazer as refeições, hora onde você vai tentar inserir um pequeno espaço de atividade física. Essa atividade física ela pode ter um caráter de relaxamento, isso tudo está sob seu controle. Então, quando a gente entende o que está sob o nosso controle, a gente consegue também começar a organizar essa vida, não na rotina antiga que a gente tinha, mas numa nova rotina que é igualmente satisfatória, ou que para o que a gente tem hoje é satisfatória. Então, para a gente é importante fazer essa reflexão e nisso abrir mão de expectativas passadas. A gente não pode construir um futuro novo querendo seguir as mesmas regras de antes. E nós precisamos de um futuro novo agora, com novas referências, com novos hábitos. Então, também, buscar esse olhar para o que é importante para você agora, o que te faz bem, o que faz bem para as suas relações. Vamos colocar isso em prática. Aquilo que não dá, aquilo que a gente não consegue controlar, aquilo que a gente não consegue fazer, porque há sobrecarga também nesse período para muitas pessoas, a gente tem que diminuir as cobranças, diminuir as expectativas. Façamos aquilo que é possível fazer da melhor maneira possível com os recursos disponíveis hoje. Isso também diminui a nossa ansiedade, porque a gente não fica tentando dar conta de metas impossíveis. Elas têm que ser possíveis. E um outro hábito que a gente pode trazer é como é que a gente substitui então essa relação social de alguma maneira, se eu não posso estar com as pessoas que eu gosto, como é que eu mantenho esse contato? Uma dica importante é que a gente aproveite o telefone, aproveite então a câmera que a gente tem hoje muito acessível, a internet, para falar com as pessoas com chamadas de vídeo, para falar com as pessoas por telefone. Essa troca que é através da fala, que é através então do olhar, ela é muito importante nesse momento para trazer esse suporte social. Isso pode ser vivido dentro das suas relações pessoais, então você pode ter um horário do happy hour e toda semana fazer um happy hour virtual com seus amigos, com a sua família. Você pode propor que as comemorações de aniversário sejam virtuais a partir de agora e todo mundo fazer um bolo em casa e cantar parabéns junto. O que importa é compartilhar essa emoção. E você pode e deve fazer isso também com seus colegas de trabalho. Manter essa relação, ainda que o trabalho esteja muito pressionado, que a gente tem muita coisa para fazer em pouco tempo, é muito importante a gente lembrar que do outro lado daquele e-mail, daquela mensagem, daquele vídeo, tem pessoas com desafios que a gente não conhece. Então, também poder fazer essa troca, exercitar a empatia, né? Entender a realidade das pessoas e acomodar necessidades e possibilidades faz com que a gente se sinta mais seguro novamente, faz com que a gente se sinta pertencendo a um grupo e essa sensação de pertencimento também é muito eficiente nesse momento. Conforme a gente aprende a escolher como que eu vou manter meus vínculos sociais, como que eu vou ganhar algum tipo de segurança e controle na minha rotina, como que eu vou criar perspectivas novas de um futuro incerto, aos poucos esse estresse tende a diminuir naquilo que a gente pode diminuir, né, para o momento atual, e a gente começa a ter mais flexibilidade no nosso cérebro. Esse sistema de defesa que enrijece muito os nossos padrões mentais, ele diminui em ativação.
seu controle racional ganha força, então suas decisões melhoram, sua capacidade de prever o que vai acontecer melhora também, sua capacidade de comunicação vai melhorando, né? Então você começa a exercitar essas habilidades melhor e aí você se torna mais flexível. E hoje, num cenário instável, flexibilidade, mindset de crescimento, não é se adaptar rapidamente ao que é possível com os recursos disponíveis é fundamental. Então, percebam que aqui a emoção, ela representa um elemento importante para que a gente possa mexer nessas rotinas, possa trabalhar a mudança de hábito e ganhe essa maior adaptabilidade que é essencial, determinante num momento incerto. Façamos o que é possível fazer, que cada um possa encontrar na sua rotina pequenos momentos de alegria, pequenos momentos de felicidade, pequenos momentos de relaxamento, para que a gente atravesse todo esse período da melhor maneira possível, porque ao final precisamos estar, sim, seguros, saudáveis e capazes de criar um novo futuro para todo mundo que está ao nosso redor. Uma dica final importante é que quando a gente fala de se manter flexível, adaptável, manter mindset de crescimento, esse processo todo ele é um processo que envolve erros, envolve falhas. Você vai tentar uma coisa, vai dar certo, mas talvez você tente várias outras que não vai dar certo. E nesse processo é muito importante a gente se manter aberto ao erro. Errar faz parte. Num roteiro que não foi escrito antes, a gente precisa ter a liberdade de errar e tentar de novo, e tentar ajustar. Então eu também vou orientar que nesse processo, fiquem tranquilos em relação aos momentos que vocês vão tentar alguma coisa e não vai dar certo. É importante tentar de novo. É importante olhar para o que deu errado e entender o que você pode fazer diferente. Pequenos ajustes nessa busca pelos novos hábitos serão fundamentais e para isso a gente não pode desistir de criar essa rotina satisfatória para cada um de nós, seja na relação do trabalho, na relação pessoal. É importante esse mindset de crescimento, então, com foco no aprendizado constante como forma de superação, de desenvolvimento e crescimento. Muito sucesso para todos vocês!